Muito bom dia a todos os irmãos, ministros, companheiros do Corpo Místico de Cristo, deste tempo final, da Era da Pedra Angular e Dispensação do Reino, e demais irmãos e irmãs, lá em Tizayuca, Hidalgo, México, na congregação que pastoreia o reverendo Rubem Ruiz, onde se encontra o reverendo Andrés Cruz Gallegos, neste dia de hoje, quinta-feira, 9 de maio deste ano 2024. E também enviamos uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros e a todos os irmãos nos diferentes países. Nos diz no Salmo 139, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde muy lejos. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta. Puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, Tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para Ti. A noite resplandece como dia, pois as trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado. Quando fui entretecido nas profundezas da terra, os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no Teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra Ti com intenção maligna. Os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra Ti? Odeio-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Podem sentar. Se estão em pé, por uns minutos. Aí nos fala o salmista Davi, o rei Davi, neste salmo, e nos mostra que onde quer que estiver um filho de Deus, Deus está com ele. Nas boas, nas más, nas lutas, nas adversidades, em todo momento, Deus está com seus filhos. Até quando você se sentir que está sozinho, aí Ele está com você. Sempre está com você. Nunca diga, Deus me abandonou. O melhor são momentos de prova, para que você, como escolhido de Deus, demonstre a Deus e
expresse seu amor para com ele, para com seu programa, estando nas boas ou estando nas más. E aí, Davi nos mostra que não há lugar onde a pessoa possa se esconder. Vejam, da presença de Deus, a qual nos diz o apóstolo Paulo que essa palavra, porque ele é o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Agora era a palavra encarnada, feita carne, esse verbo em Jesus, em sua primeira vinda. Porquanto o verbo é a palavra, vejam, essa palavra nos diz o apóstolo Paulo, que discerne, esquadrinha os pensamentos, as intenções do coração e penetra até partir a alma, as medulas, as conjunturas, tudo é descoberto, tudo é aberto diante da palavra. Agora vejam vocês como neste tempo final vai se repetir o que se repetiu nesse tempo ali dos apóstolos, onde foram cheios do Espírito Santo em primícias, ou seja, a palavra nessa porção correspondente à primeira parte dessa promessa que Jesus fez, que lhe enviaria o Consolador, o Espírito Santo, no meio da igreja. E ali se repetiu, ou seja, se cumpriu essa promessa no dia de Pentecoste, onde 120 pessoas receberam essa promessa, o batismo do Espírito Santo. E neste tempo final estará se repetindo, mas em uma escala maior, ou seja, numa dupla porção, essa promessa de que os escolhidos de Deus estariam recebendo a plenitude. A plenitude do quê? A plenitude da palavra do Verbo. Encarnado esse Verbo, essa palavra, em cada filho e filha de Deus. E essa promessa, Deus a mostrou por meio da mensagem que nos trouxe o apóstolo Paulo, onde ele nos disse que a final trombeta, porque seria tocada a trombeta e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que vivemos seremos transformados. É a final trombeta que essa promessa seria realizada no meio da sua igreja, onde na humanidade, no meio do cristianismo, haveria uma grande catedral onde Deus estaria dando a fé para serem transformados e raptados. A fé de rapto, a qual não foi trazida por nenhum mensageiro das eras, nem pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor. Ele nos diz na página 104 do livro dos selos, diz: ao final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nessa noite para mostrar a vocês, devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram se terminar e revelará todo o segredo de Deus para aparelhar a noiva para o rapto. Depois vem os 7, depois vem 7 trovões misteriosos que nem são escritos, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos mais adiante primeiro Deus. Onde isso está escrito? E na 212, nos diz também ali, nosso irmão Branham, falando dessa fé de rapto, diz: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. E estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. Agora vejam esse avivamento
estaba esperando que a noiva estava esperando en todas las edades, em todas as eras, é enviado esse avivamento por meio dos 7 trovões de Apocalipse 10, a vinda desse anjo forte, que é a vinda desse que tem o título de propriedade, trazendo no meio da raça humana depois que ele realizou a obra de redenção no trono do Pai, ou seja, a obra que realizou na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, essa obra, culminá-la nesse assento de misericórdia no céu, o qual esteve durante as 7 etapas e eras da igreja, em misericórdia, realizando essa obra de redenção, a qual efetuou na cruz do Calvário, e depois de que esse último fosse lançado no cloro, até que o último nome fosse lançado no cloro. Isso está no livro dos selos. Vamos buscar essa parte onde diz que até que o último nome seja lançado no cloro, ele não podia sair do trono de intercessão. E depois dele sair do trono, ou seja, depois que esse último fosse lançado no cloro, ou seja, no sangue, vamos ver se encontramos esse lugarzinho, onde nos fala disto. Na 103, página 103, nos diz, da 102 embaixo, agora o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e até que venham todos eles a serem manifestados nesta terra, ele não pode deixar esse lugar, entendem? Aí está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu por seu conhecimento prévio, não por sua própria vontade, porque sua vontade é que não se perca nenhum, mas por seu conhecimento antecipado ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Ou seja, ele saberia quem obteria a vida eterna e quem não. Agora vejam vocês. Vamos terminar aqui um momentinho. Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo, mas tão pronto como esse último nome tenha sido lançado no cloro, então os dias de intercessão terminam. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Então, ele deixa o santuário e esse lugar se converte em tribunal de juízo. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo, do qual ele tinha escrito. Aí, nessa página 359, ou vamos ver, trezentos e 369 e 370, onde já na 370, vejam, vocês já conhecem essa escritura bem, diz, então ali se encontravam, não tinham nem onde se esconder, e a Bíblia diz, e diziam aos montes e às rochas, caiam sobre nós e escondei-nos da cara daquele, e aí o irmão William escreve juiz, porque, vejam esse trono tinha sido mudado
de misericórdia a um trono de juízo. Da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Do trono de Davi, ele escreve ali, porque ele, em sua segunda vinda, veio como filho de Davi, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E essa obra de reclamação é como leão, não é como cordeiro. Portanto, essa obra, vejam, na 369 ele já vinha falando que nesse tempo onde eles não puderam se arrepender, era o tempo onde Cristo já não estava no trono de intercessão. Mas vejam, eles tinham zombado desses profetas, do qual lemos ali no Salmo, onde Davi tinha falado que no versículo 20, eles falam contra ti com intenção maligna. E falava também dos inimigos de Deus que tomavam seu nome em vão. Agora vejam que tudo isso foi mostrado nos profetas, desde o Antigo Testamento para cá, onde Deus estava mostrando ao seu povo, em cada era, em cada dispensação, no meio do povo hebreu e também em cada era, e na dispensação da graça entre os gentios, tudo o que Deus estaria realizando neste tempo final, no estabelecimento do reino do Messias. Porque do jardim do Éden para cá, tudo o que Deus esteve realizando é o reflexo, tipo e figura do que ele estaria cumprindo neste tempo, ou seja, são profecias que ele estava falando por meio desses profetas, e neste tempo final se materializaria toda essa palavra profética trazida por todos os profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mas que se chegaria um tempo onde entraria essa disputa do qual estaremos falando nestes dias, porque, assim como houve uma disputa no Monte Carmelo, houve uma disputa no Monte da Transfiguração, hoje, na Igreja Noiva, no Monte de Sião, está tendo uma disputa, uma batalha, e essa disputa é uma batalha, uma luta, na qual vai ter um ganhador, um vencedor, e certamente sabemos quem é: Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é quem vencerá. Por isso, já a vitória, a sabemos, a conhecemos, e é a que nós e da qual nós estamos do lado desse vencedor de Deus. Agora, na mensagem A Bênção de Receber o Profeta de Deus, que foi pregado em 13 de março de 2011 em Santa Cruz, Bolívia, nos diz nosso irmão William: assim como recebemos a liberação espiritual, receberemos a liberação física, receberemos a liberdade física, a transformação e depois arrebatamento rápido da igreja para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso foi colocado no que o anjo de Deus disse ao reverendo William Branham, que seria a terceira etapa ou o terceiro puxão. E tudo isso vai estar ligado a uma grande carpa catedral, porque foi dito que o que ele viu na grande carpa catedral que foi mostrado em visão era a terceira etapa, e que isso prepararia o povo para a fé, para o rapto. Fé de transformação e rapto. Agora vejam que
todos os que estão recebendo o que o irmão Branham viu em visão, que seria a terceira etapa, todos os que estão recebendo essa promessa, o cumprimento, a realidade dessa promessa, dessa profecia, o que estão recebendo? Estão recebendo a preparação para o rapto. Estão recebendo a fé de rapto, porque a fé de rapto está nos trovões. A fé de rapto está nesse anjo que desceu com o livro aberto em sua mão e entregou a um homem. E o cumprimento dessa visão da carpa, dessa profecia, é esse anjo nessa manifestação, trazendo ao povo, por meio desse instrumento, a fé de rapto. Tão simples assim. Todos os que serão raptados são os que estão escutando e recebendo essa bênção, esse cumprimento, a realidade dessa visão da carpa. E como ele vem por sua igreja, ele vem por sua noiva, ele vem para aqueles que o estão esperando, pois somente é para eles essa bênção. Continua dizendo, portanto, em algum lugar, conforme o programa divino que foi mostrado ao reverendo William Branham, quando foi transportado ao tempo, onde tudo isso vai acontecer, sabemos e entendemos que em algum lugar, ao que corresponde no oeste, vai surgir o cumprimento da visão da carpa. Não pode ser cumprida. Não pode ser cumprida na terceira etapa de restauração na América do Norte, porque era para a quarta etapa de restauração. E corresponde ao oeste também, ao continente americano. De que não seria fácil, pois isso sabemos. Nunca foi fácil o trabalho na obra de Deus quando chega o tempo para Deus cumprir sua palavra profética. Não foi fácil no tempo de Moisés, para a liberação do povo hebreu. Não foi fácil no tempo de Noé. Foi difícil para a preservação da vida de todos os que entrariam na arca. Não foi fácil no tempo dos profetas. Vejam, recordem, cada um deles conhecia, cada um deles sabia qual era o programa divino e qual era o destino. Ou seja, vejam, Jesus foi difícil. Esse ministério e o final, pois mais difícil ainda, onde ele tentou fugir, porque ele disse, se fosse possível, ou seja, estava tentando ver se se livrava e podia ser de outra forma. Mas vejam, ele sempre dizia, mas que seja conforme a tua perfeita vontade, a vontade de Deus. Não como eu quero que seja, mas como tu disseste que seja. Isso está, vamos buscar onde ele teve. Isso foi no Getsemane. Vamos ver em Mateus 26. É um dos lugares. Mateus 26, 39. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa foi a primeira oração. E depois voltou na segunda oração e voltou e disse, no 42 diz, indo segunda vez orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E a terceira, já aí, e deixando-se foi de novo e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, ou seja, as 3 vezes ele falou
em oração esses 3 pedidos, mas sempre terminava dizendo: mas seja feita a tua vontade. Há outro lugar onde diz que foi mais retirado. Vamos ver se é Marcos. Ou é nessa mesma. Vamos ficar nessa escritura. No mesmo versículo 39, indo um pouco diante o irmão Branham num lugar, ele diz: se ele, ou seja, Jesus, o verbo, a palavra, teve que se afastar um pouco mais. Vejam, ele ali, depois buscamos o lugar onde é, que ele diz que se ele, foi requerido que ele se afastasse um pouco mais, diz o irmão Branham, aí nessas palavras, depois buscamos bem como foi, ou seja, do que o rodeava, do que o cercava, se separou mais, quanto mais nós. Não quer dizer que você seja um ermitão e vá a um monte sozinho, ou seja, que você já se entende a que se refere tudo isso. Agora vejam como, também, neste tempo, o olhar de cada escolhido de Deus tem que estar nas coisas de Deus, em cima. Quando todas essas coisas de São Lucas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está perto. São Lucas 21 ou 20. Vamos ver aí. Onde nos mostra São Lucas 21. Versículo 28, 27. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Agora vejam que Jesus sabia, ele conhecia para onde ia. Sair de Deus e volta a Deus. Sair do Pai e volta ao Pai. Ele sabia o final. Assim os profetas também conheciam seu destino. Agora, para onde você vai? Se permanece vivo, e se parte, e se morre. Ou seja, e se dorme, porque os santos não morrem, mas que dormem, como Estevão. Vejam, Estevão sabia para onde ia. Ele conhecia as Escrituras, porque a mensagem que deu ali no versículo 7, foi uma mensagem que os levou desde o pai Abraão e lhe deu uma trajetória completa do que Deus tinha prometido que seria a vinda do Messias. Falou as Escrituras, mas vejam ao final, quando Estevão já está terminando e está falando as profecias, está falando a verdade, porque a verdade, como dói a verdade? A verdade faz que o espírito do diabo seja descoberto, e como o diabo não gosta que o descubram, está tão mal e fica tão enraivecido como um animal, porque é um animal. Vejam que, depois de escutar uma mensagem tão tremenda como Estevão pregou, versículo 54 do capítulo 7, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Vêm como animais, porque assim é um animal que faz isso. Ou seja, são filhos da serpente antiga, o diabo Satanás, e aí estão mostrando os frutos de um animal. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, vejam onde, em momentos de aflição, em momentos de prova, nosso olhar sempre colocado nas coisas de Deus, nas coisas eternas, nas promessas.
diz, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Vejam, taparam os ouvidos, o qual já Zacarias tinha falado que taparam os seus ouvidos para não ouvir. Capítulo 7, versículo 11, mas não quiseram atender. Antes deram o ombro rebelde e taparam seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, uma falta de respeito. Não escutaram o profeta enviado de Deus para esse tempo. As pessoas que davam as costas e não escutaram esse profeta estavam faltando com respeito a Deus. Porque, vejam vocês, como unicamente você pode servir a Deus é quando você recebe o enviado, quando você recebe o profeta prometido por Deus para essa era ou essa dispensação. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, nos fala disso. Tínhamos lido no estudo em junho do ano passado, vejam, diz... Na página 59 e 60 diz, Jesus disse aos fariseus, nós sabemos que tu nasceste de fornicação. Ele disse, quem de vocês pode me condenar de pecado? Me deixe mostrar a palavra de Deus para ver se vocês creem nela, para ver se Deus vindica isso em vocês e me deixe falar de mim mesmo. Se eu falo de mim mesmo, eu sou um mentiroso. Mas se eu falo de Deus, Deus fala através de mim pela sua palavra. Então, isso é a verdade. Então, quem crê na palavra de Deus? Eu ou vocês? Ou vocês? Agora vejam, ele aí diz, se Deus vindica o cumprimento da vinda do Messias em um de vocês, a ver, mostre-me então a obra que o Messias deveria fazer que vocês façam. Se é que vocês dizem que eu não sou. Ele estava ali, mostrando e tendo uma disputa ali, uma batalha ali, no meio desses líderes religiosos. Isso colocou o ponto final. Jesus disse, quem recebe, a quem eu envio, a mim me recebe. E agora, esses que ele envia, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Desejaremos ter tempo para ficarmos nisso. Você somente pode servir Deus, reticências. Você somente pode servir a Deus à medida que você o faz e crê nos servos que Deus envia. Você somente pode servir a Deus na terra, vê? À medida que os servos de Deus, que foram enviados à terra por inspiração divina, lhe interpretam a palavra de Deus a você. Você crê nisso? E aí é que ele escreve, você pode servir a Deus só quando... E esse escrito... E uma estrela de Davi, e ele escreve Malaquias 3:18 e São João 6:29. E nessa mensagem, ao final, há um escrito também dessa página, onde ele ali escreve, se serve a Deus ao receber o enviado de Deus. Assim é como se recebe, ou seja, por meio de receber o enviado, se serve a Deus. Por isso, hoje, neste tempo final, está se cumprindo o mesmo que se cumpriu no meio do povo hebreu. Tapam seus ouvidos e dizem, não, eu não escuto isso, porque eu escuto uma só voz. Uma só voz. Pois vejam, a voz de Deus neste tempo final é o que o reverendo William Branham viu numa grande carpa catedral, em um idioma desconhecido, que é o espanhol.
e estão tapando seus ouvidos. A Deus estão dando as costas. Aquele que precursou o reverendo William Branham. E já com isso que se falou nesses dias, vejam toda a revolução que houve. Porque quando Deus fala e cumpre a promessa, essa profecia que foi falada e a cumpre no meio do povo, não creio que todos vão receber. Isso já está profetizado. Como ele nos disse ali, não foi fácil para nenhum dos profetas, para nenhum. Nem todos iriam recebê-lo. Isso já ouvimos através de toda a Bíblia. E muitos dizem, não, eu não escuto isso. Aí estão se identificando com Zacarias capítulo 7, versículo 11. Tapam seus ouvidos para não ouvir. Sem respeito todos os que não escutam o que Deus disse, por meio do precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, e por meio do arcanjo Gabriel, William Souto Santiago, que disse que escutem tudo o que estará sendo falado desde a grande carpa catedral, porque isso é o que daria fé de rapto à igreja noiva. Tenham conectada a congregação com a grande carpa catedral, pois são os desobedientes, os ministros que não fazem isso, e tapam seus ouvidos e não entram, nem deixam, nem permitem que o povo entre e escute, pelo qual prestarão contas a Deus. Agora vejam vocês. Como neste tempo, tudo o que foi mostrado no Antigo Testamento e no meio do povo hebreu ali no tempo da primeira vinda do Senhor e também em porção, a porção correspondente às eras, hoje está se cumprindo plenamente no meio da igreja noiva que será raptada. Agora, ali onde paramos no versículo 57 do capítulo 7 de Atos, diz, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele. Ou seja, que taparam os ouvidos, grandes vozes começaram a gritar e falar para não escutar, não continuar escutando. Vamos dizer como, abaixando o volume de Estevão, vou falar mais alto para não escutar isso que você está dizendo. E seguramente, se tinham filhos ali, pois falavam alto para que os filhos não escutassem. E o melhor, escutassem os gritos deles, desses animais. Para que ninguém escutasse dos que estavam ali perto e assim não crescem no que Estevão estava dizendo, porque para isso faziam. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Agora vejam que ele sabia para onde ia, porque aí ele diz, Senhor Jesus, receba meu espírito. Ele sabia para onde ia. Agora você sabe e está consciente e está seguro 100% para onde vai, poderá me dizer, sim, eu sei para onde eu vou. O escolhido sim sabe para onde vai. Se está vivo, vai ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque vai ser transformado e vai estar lá. Se morre, ou seja, dorme, pois para que entendam, quando aconteceu assim com Lázaro, os discípulos, ele dizia, dorme, ele vai despertá-lo, e teve que Jesus falar claro, por se acaso, pois se fala assim, já quando viu que eles não tinham entendido bem, Lázaro morreu, ou seja, já para que saibam, mas vejam, quer seja esse termo, pois já conhecemos e sabemos que os filhos de Deus, os profetas, os filhos de Deus não morrem, mas que dormem, descansam dos seus trabalhos, os quais tiveram nessa terra e vão à sexta dimensão a descansar. E claro que lá, seguramente nos momentos onde lhes é permitido, vão e pregam o que aqui eles trouxeram. Ou seja, vamos dizer, as boas novas também dão lá. E compartilham e têm um bom companheirismo lá. Agora, já, para quando regressarem, já regressam em corpos eternos e glorificados e já, nessa ressurreição, aos que estão vivos e os virem, já terão a preparação, a fé de rapto. Porque com a fé de rapto é que poderão os filhos de Deus ver os que vão ressuscitar. Se você tampa seus ouvidos e não escuta o que Deus está dando hoje,
Não espere ver os que vão ressuscitar. Ficará o melhor olhando os juízos divinos. E aí, então é que perceberá, já dentro dos juízos que estarão caindo, ou seja, dentro da grande tribulação, aí é que vai perceber para onde era que você ia. Mas os escolhidos, eles sim, desde antemão, estão 100% que sabem para onde vão. Agora, quem não está, mas vejam vocês, essa pessoa que tampa seus ouvidos hoje, pensou ou pensa como pensaram os do tempo de Jesus em sua primeira vinda. Eles criam que estavam bem e não havia forma de mostrar pelas Escrituras nem por nenhuma forma que estavam errados. Não percebiam, estavam cegos. Vejam que se Deus não permite uma pessoa ver o programa divino, não há maneira que o veja. Portanto, eles não perceberão que seu destino é a grande tribulação. Agora, os escolhidos de Deus, porquanto são predestinados, eleitos, para entrar nessa etapa e nessa fase de preparação de fé de rapto, eles sim, porque eles estariam recebendo e estão recebendo o que foi prometido que Deus daria à igreja para poder receber essa fé de translação, essa fé de rapto e poder ir à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam, Jesus sabia para onde ia. Também sabia Estevão. Agora, quem mais sabe para onde vai? Os escolhidos de Deus, mas também há um que sabe exatamente para onde vai. Apocalipse 11. Ele conhece as Escrituras, ele conhece as profecias correspondentes que ele está realizando e que ele também cumprirá mais adiante, porque ele sabe que com sua ida à sexta dimensão, que são 3 dias e meio, nem mais nem menos, esse tempo vai cumprir Apocalipse 11 e vai regressar com os que estão aí esperando sua vinda. Ou seja, que Apocalipse 11 sabe já o momento onde ele estará visitando os da sexta dimensão. Nele se cumprirá o mesmo que se cumpriu na primeira vinda do Senhor, que passou pelo paraíso e trouxe os santos do Antigo Testamento. Passará, diz, e nos ressuscitará. Como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Há vários lugares, mas nesse, do livro dos selos também fala Hieras, passaria e nos ressuscitaria. Na página 322, ele diz, quando chegar Jesus e te julgar segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar em corpo novamente. Agora, eu nunca tinha... Agora, como vão colocar uma pessoa que venha, que já leva tempo que partiu, que venha cumprir a visão da carpa e que depois regresse outra vez para que traga-os da sexta dimensão? Isso não é escritural. Deixem de estar inventando ao povo interpretações privadas, interpretações de raciocínio humano, para tentar desviar o povo ao cumprimento do que é a profecia, a visão, se cumprindo neste tempo final, no meio da igreja.
Agora, eu nunca tinha pensado sobre isso anteriormente, mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. Regressaremos à terra para habitar no corpo e ali comeremos. Aqui nem comemos, nem dormimos. Lá comeremos quando voltarmos à terra, pensei. Mas isso é maravilhoso. Oh, eu tinha temor disto. Porque eu tinha temor de morrer para vir a isto? Isso é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Isso é maravilhoso. E estamos diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo do altar, esperando a vinda, esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó, para ressuscitá-los de novo. Passaria e nos ressuscitaria. Como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaque e os demais que estavam esperando a primeira ressurreição. Quantas vezes Jesus foi ao paraíso? Buscar os do Antigo Testamento? Uma só vez. Não venha dizer que foram 2 vezes. E como é paralelo em tudo, pois busque as Escrituras e olhe para ver se isso se cumpriu neste tempo. Pois se não se cumpriu, pois tem que ter um ministério onde Deus esteja operando, atuando o ministério de Moisés e Elias, para que ao final dessa mensagem, desse testemunho que está dando esse instrumento, depois ao final do seu ministério o matam. Vai ao paraíso, à 6ª dimensão, e busca lá os que partiram das eras, os do nosso tempo, e ressuscitam com ele. Primeiro ele, e depois os demais, como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. E é algo perfeitamente de acordo às Escrituras. Se foi uma visão, o que foi? Foi perfeitamente escritural. E é perfeitamente escritural. E será perfeitamente escritural o cumprimento de Apocalipse 11, o qual é um dos que sabe para onde vai. Onde vais tu? Qual é o teu destino? Meu destino é a ceia das bodas do Cordeiro. Dizem os escolhidos. Meu destino é o rapto. Meu destino é a transformação. E meu destino é agora receber a revelação dos trovões. A revelação, a fé de rapto. E Apocalipse 11, vejam o destino. Depois que o irmão Branham fala que o 7º selo é como um foguete, vejam que ao final o que faz? Desvanece, desaparece, depois desaparece, termina. Tem um começo quando nasce e tem um final. Ou seja, quando Jesus começou o seu ministério, vejam, os últimos 3 anos e meio, aí começou o ministério messiânico. Mas o começo desse 7º selo, dessa pedra angular, foi quando nasceu. E depois, quando culminou, foi na cruz do Calvário com sua morte. Agora, continua dizendo aqui, nosso irmão William, não foi fácil no tempo dos profetas, não foi fácil também no tempo de João Batista, o decapitaram. Não foi fácil no tempo de Jesus, morreu crucificado pelo Império Romano. Não se pode culpar os judeus, porque já estava profetizado que seria assim. Agora vejam. Onde vais tu? Onde tu irás? Vejam, o escolhido de Deus pode dizer como dizia Ruth. Onde Ruth? Porque Ruth representa a noiva, vejam, ali diz, disse Ruth a Noemi, diz, versículo 1 de Ruth, versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Permaneceríeis sem casar,
sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte também após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu: não me enches para que te deixe e me obrigues a não te seguir. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Veja, assim aconteceu com Jacó. E o anjo: não te soltarei até que me abençoes. A única separação que terá esse último instrumento, o cumprimento de Apocalipse 11, o cumprimento desse ministério de Moisés e Elias, a única separação será esses 3 dias e meio. A única separação que será com a noiva serão esses 3 dias e meio. Eles saberão para onde vai. Eles saberão que regressará. Eles saberão que quando regressar, sempre estará com o povo amado, sempre estará com eles, pelo milênio e pela eternidade. Agora, vejam um canto aqui, um cântico que podemos colocá-lo aqui, que é muito formoso, e podemos tê-lo agora e já depois termina esse parágrafozinho que resta, onde aí a letra é muito formosa. Vamos colocá-lo por aqui para ver se fica gravado. Já estamos terminando. Vejam, é de William Romero, reverendo William Romero. Vamos colocá-lo por aqui, vamos ver se se escuta. Tú eres mi Señor, eres mi Dios, mi Rey, el dueño de mi ser, omnipotente y fiel. Toma lo que yo soy, toma todo de mí y haz lo que quieras tú para tu gloria. Mi alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Bendito sea Dios. Bendito seja Deus. Sabemos a dónde vamos. Sabemos onde vamos. Eso es para los escogidos. Isso é para os escolhidos e para o instrumento. Permíteme llegar hasta el final. Hágase tu voluntad. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eso fue lo que yo le dije. Isso foi o que eu disse. Lo que tú me digas, O que tu me disseres, eso es lo que yo voy a hacer. isso é o que eu vou fazer. Descanso en tu
eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Omnipotente y fiel. Amém. Amém. Obediência. Obediência, vejam Lo que Él o que Ele está nos dizendo, lo que Él nos está o que Ele está nos mostrando pelas Escrituras, o que Ele está nos dizendo que são os requisitos para a adoção. Isso é o que faremos. O que tu me disseres, Senhor, isso é o que eu farei. Agora o que dizemos? Permita-me chegar, Senhor, até o final. E isso foi cumprido em cada mensageiro. Eles chegaram até onde Deus lhes permitiu chegar. Eles pensavam que, por exemplo, Abraão, ele buscava essa cidade cujo construtor era Deus. Ele buscava a Nova Jerusalém. Vejam, e a Nova Jerusalém, que é a noiva hoje, é aqui, cada um de nós, e onde cada um de nós estamos. Essa Nova Jerusalém, a qual todos os profetas e todos os filhos de Deus das eras passadas, eras hebraicas, e as das eras da igreja, tiveram esse olhar posto nesse lugar onde conheciam que ia ser um reino perfeito, que ia ser um reino de paz. E nós sabemos que estamos nesse caminho correto, nesse caminho o qual chegaremos, porque estamos recebendo tudo correspondente à preparação para poder chegar a esse lugar. Ele diz, vamos ver onde está essa escritura, cujo construtor diz, era Abraão, quem? Deve ser Hebreus, vamos ir em Hebreus 11. Hebreus 11, onde nos fala, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Vejam, todos tinham a mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Agora veja o que continua dizendo o nosso irmão William. Portanto, Cristo disse, perdoe-os, Pai, porque não sabem o que fazem.
Era um programa divino que tinha que se realizar para a preservação da vida dos que seriam crentes em Cristo e da vida do povo hebreu da nação judaica. Portanto, era um programa divino que era duro, difícil, de muita dor e tristeza para Jesus, mas que tinha que se cumprir pelo bem dos judeus e do cristianismo, que surgiria mais adiante, e pelo bem de toda a humanidade. Portanto, ninguém culpe os judeus. Saibam que foi um programa divino. Olhem a José lá no Egito, seus irmãos o tinham vendido, mas quando ele se revela a eles, diz: não tenham temor, não foram vocês, foi Deus quem operou, quem tinha isso programado. Foi Deus quem fez tudo para que eu pudesse estar aqui no Egito, tivesse uma esposa gentia, tivesse filhos e estivesse nessa posição para a preservação da vida de todo o povo gentil e também de vocês, meus irmãos, minha família. Assim, neste tempo final, em breve, nosso José, em breve dirá ao povo hebreu, em breve se revelará. Assim que José não culpou seus irmãos, ele disse, era um programa divino. E assim Jesus Cristo reconhece que é um programa divino e diz, Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. E quando vier para estabelecer seu reino, não os vai culpar, vai consolá-los. Vejam, isso é o que diz Isaías, porque, vejam, essa escritura a cumpriu o Senhor em sua primeira vinda, Isaías 61, versículo 1 em diante, onde se cumpre aí as duas vindas. A primeira, vejam, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí, uma vírgula e um i. E isso é um período de tempo, vejam, 2000 anos. Isso foi na primeira vinda do Senhor e na segunda. E o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Vejam, por isso que ele diz aí, onde nosso irmão William nos diz, e quando vier para estabelecer seu reino, não os vai culpar, vai consolá-los. Mas o melhor são eles que vão ficar tristes. Como não percebemos? Foi que Deus operou assim, os cegou para que pudesse se cumprir o programa divino. E se Deus foi quem o fez, então Deus não os culpa a eles. E também nós não vamos culpá-los. Foi que tinha que se cumprir a profecia bíblica. Onde tu fores, eu irei, Senhor. Podemos colocar esse tema para esta ocasião, onde nosso irmão reverendo Andrés Cruz Gallegos e demais ministros estão em diferentes lugares reunidos no México, também lá onde está o nosso irmão Margarito, e também nos diferentes países onde tem reunião nesses dias, no Peru também, com o nosso irmão Toribio, e também em todos os lugares onde há reunião, no dia de hoje e também nesses dias pela frente. Que Deus os abençoe e os guarde. E sigamos, continuemos nos preparando, obedecendo. E que o Senhor em breve nos permita chegar até o final. Que Deus os abençoe e guarde a todos.